Olá, meu nome é Kennedy Piau Ferreira, sou professor de artes no Departamento de Arte Visual da UEL, no curso de licenciatura em Artes Visuais, desde 91. Eu sou de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, de uma pequena cidade chamada Lagamar. É uma cidade rural e na década de 60, 70, 80 ainda havia muito resquício desse mundo rural, né? Ou seja, os mutirões, as festas depois dos mutirões, de colheita ou de capina, a questão das folias de reis, dos congados, e também muito a questão da artesania, né? Muitas coisas, as gamelas, as colheres de madeira, brinquedos, tudo era feito num processo muito artesanal, muito de produção à mão. Então, desde pequeno eu tive contato com essas ferramentas, né, e adquiri algumas habilidades para lidar com a transformação da matéria, né. Em Brasília eu tinha contato com o que havia de mais, digamos assim, moderno, contemporâneo. Então era uma situação muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu tinha contato com esse mundo rural, né, eu tinha contato com a capital federal, com toda a sua arquitetura modernista e tal. Eu fiz a minha experiência como produção cultural, ela ainda começa em Lagamar, na escola, né, na organização de atividades culturais. Eu tive muito envolvido, desde os 12, 10, 12 anos, eu estava envolvido com essas atividades na cultura dentro da escola. Posteriormente, eu fui morar em Patos de Minas para fazer o antigo segundo grau, né, hoje ensino médio. Em Lagamar não tinha segundo grau. Em Patos de Minas eu voltei a ter né, eu implementei, eu acentuei essa participação na cultural. É uma cidade que tinha um movimento cultural muito forte. Existiu Encontrão, Cantar na Praça, que era um festival ao ar livre, que era muito interessante, tinha músicos extraordinários, artistas extraordinários, numa atividade ao ar livre. Depois de Patos de Minas, não, ainda em Patos de Minas, eu participei de alguns festivais de música, né? Trabalhando como letrista. A gente tinha um grupo que chamava RH Positivo. E depois de Patos de Minas eu fui fazer a faculdade de Artes Visuais na Universidade Federal de Uberlândia. Lá eu fui presidente do DCE, ajudei a fundar o Galpão Cultural do DCE, que era um espaço cultural muito interessante. Participei da formação do grupo Teatral Elenco da UFO. Ajudei a fundar o Coro Municipal de Uberlândia, a Fundação Cultural da Universidade Federal de Uberlândia. E em Uberlândia, de Uberlândia eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa de Minas como assessor de um parlamentar, e nessa mesma época eu fiz concurso para dar aula na UEL, né? Passei em segundo lugar no concurso, fui imediatamente contratado como professor substituto, e depois de um ano eu assumi definitivamente a minha cadeira na UEL. Em 93, a gente fez uma campanha muito interessante, né, para prefeito, e um prefeito, Luiz Eduardo Scheida, nos convidou para fazer parte da equipe da Secretaria Municipal de Cultura. Na Secretaria Municipal, eu ajudei a criar, né, o convênio com a Funcarte, né, para criar o Balé de Londrina, a Escola Municipal de Dança, a Escola Municipal de Teatro. Desenvolvemos um projeto que chamava Londrina Linda, que era um trabalho de oficinas, de levantamento diagnóstico da ação cultural nos bairros, depois um trabalho de ação para atender essas demandas. Saí da prefeitura e fui fazer um mestrado, né, um tempo para reavaliar ou avaliar a ação concreta, né, na administração da Secretaria de Cultura. Eu fui para Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em artes visuais. Eu fui representante dos estudantes, né, na coordenação do curso, fiz parte da APG, né, da Associação de Pós-Graduação da Universidade Federal, e fiz um trabalho de pesquisa importante sobre administrações, né, municipais, né, quais eram as políticas das administrações municipais para a arte, né, em Porto Alegre e em Londrina. Depois, 99, 2000, eu retorno à Universidade Estadual de Londrina. Com a vitória da professora Lígia Pupato na reitoria, eu fui convidado para fazer
para ser diretor da Casa de Cultura, que organiza o Filo, o Festival Internacional de Londrina, o Festival de Música, mantém o Ouro Verde, mantém a divisão de cinema e vídeo, e conseguimos fazer um trabalho importante também, né? Principalmente com projetos de extensão para a formação de agentes culturais, um trabalho que envolveu muitos estudantes da Universidade Estadual de Londrina como estagiário, e é nessa época que surge, inclusive, a proposta do Kizomba, né? Como é que a gente poderia transformar uma ideia em projeto, executar esse projeto, avaliar esse projeto, para que o estudante tivesse uma experiência completa do ciclo de produção. Na Casa de Cultura, além de supervisionar o Filo, o Festival de Música, a gente criou o Cine Contour UEL, né, que é foi um cinema específico para cinema de arte em Londrina. E depois, terminada a gestão na Casa de Cultura, eu optei por fazer um doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, fazendo uma pesquisa sobre pontos de cultura que trabalham com manifestações artísticas de tradição oral. Eu visitei 9 pontos de cultura em todo o Brasil, foi uma viagem de 24 mil quilômetros, a gente saiu de Londrina e fomos até a Ilha de Marajó, e de Tocantins até o Recife, trabalhando com comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Essa pesquisa, uma parte dessa pesquisa ganhou um prêmio da Funarte, né, um prêmio voltado para críticos de arte que trabalham na interface, né, na reflexão sobre a cultura tradicional. E foi um trabalho muito interessante que derivou, né, um livro publicado pela Universidade Estadual de Londrina, pela editora, chamado No Caminho dos Encantantes. Eu tenho um outro livro publicado também, resultado do mestrado, é Políticas Públicas para as Artes, né? Recentemente fui convidado pelo Ministério da Cultura e pela Universidade Federal da Bahia para fazer uma curadoria, organizar uma coleção que chama Cultura e Pensamento, especificamente um livro sobre política para as artes. E mais recentemente eu tenho me dedicado muito à questão da extensão, né, do processo extensionista voltado para a formação de produtores culturais, de artistas e de professores de arte. Atualmente eu participo do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina como colaborador, também sou articulador do Fórum Permanente de Cultura de Londrina. Estou atuando como representante da UEL no grupo de trabalho de medidas emergenciais, que é o grupo responsável por elaborar os instrumentos para a aplicação da Lei Aldir Blanc em Londrina, né? Também, a partir de um projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão, que dá assessoria aos movimentos culturais, eu participei da elaboração do programa de bolsas do PROMIC, que é uma referência a nível nacional, e tem uma participação muito acentuada na militância do movimento cultural, tanto é que a proposição de a gente sair de um modelo de renúncia fiscal, né, a antiga Lei INC, Lei de Incentivo Fiscal, de Incentivo Cultural de Londrina, para um processo de fundo público, né, que é o PROMIC. Eu tive uma participação importante nesse processo também, né? E tenho uma atuação como um pesquisador também que trabalha com a reflexão sobre processos de criação em arte, principalmente em contextos coletivos e multidisciplinares, né? Como é que se cria uma obra de arte com muita gente de várias áreas, né? Tenho vários artigos publicados em eventos internacionais e, como artista, tenho atuado principalmente com a arte pública, né? Aquele tipo de produção artística voltada para os espaços públicos de forma gratuita. Então esse é um pouco aí da minha trajetória de mais de 30 anos envolvido com o movimento cultural, né? E no Paraná, quase 30 anos de percurso aí, formando agentes culturais e participando na construção da arte e da cultura como objeto de política pública.